Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês aqui, professor César Bodão, e hoje para nós falarmos de mais um assunto referente à interpretação de texto. As figuras de linguagem. Se você me perguntar, figura de linguagem cai no Enem? Não. Despenca. Figura de linguagem despenca no Enem. Figura de linguagem, função da linguagem, são coisas que você precisa saber. Interpretar um texto para o Enem é algo mais importante do que a própria disciplina de linguagem. Ou seja, não é só a disciplina, mas interpretar texto é para a linguagem, é para a história, é para a matemática, para a física, enfim. A interpretação de texto é fundamental para aquele aluno que quer vencer a etapa do Enem. Tá? Então vamos lá hoje para as nossas figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? Olha, figura de linguagem é toda aquela linguagem que não está diretamente relacionada à linguagem denotativa, à linguagem real. Você usa a linguagem de maneira figurada. Tá? Então, para tanto, você precisa primeiro saber o que é linguagem denotativa e o que é uma linguagem conotativa. Tá? O que é a linguagem denotativa? Então, aqui, para você que ainda não sabe, denotação. Denotação significa que um tipo de linguagem vai ter o seu sentido original, dicionarizado, tá? Então, aqui eu tenho o sentido real, tá? Então, eu digo, o fogo queimou a casa, tá? Banal, simples, tranquilo, né? Mas tem muita gente que não sabe isso, que erra isso. Então, se eu disser que uma frase ou um termo está em linguagem denotativa, está em linguagem dicionarizada, linguagem real, tá? Já a conotação é a linguagem figurada, tá? É o sentido figurado. Ok? Então, ao invés de eu dizer que o fogo queimou a casa, o fogo queima de fato. Né? O fogo queima, destrói. Certo? Então, está no sentido real. Agora, quando eu digo o amor é fogo que arde sem se ver, aquele poema do Camões, né? do Luiz de Camões, que é famoso, né? Poema de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento, descontente é dor que desatina sem doer. Quando eu digo que o amor é fogo, eu estou usando o amor em sentido figurado. Eu estou usando aqui a primeira figura de linguagem que nós vamos ver, que é uma metáfora. Estou comparando o amor com o fogo sem colocar o elemento de comparação. Tá? Então, eu tenho denotação e conotação primeiro. As figuras de linguagem você vai encontrar em linguagem conotativa, em linguagem figurada. Por isso que se chama figura de linguagem. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Bom, professor, mas todas as figuras de linguagem vão estar em sentido figurado? Nem sempre. Há algumas figuras que são figuras de repetição, por exemplo. Então, você usa para repetir um termo. Nem sempre está em linguagem figurada. É uma figura de linguagem, mas para você fazer poema, para construção de poema. São figuras de construção, certo? Então, como a literação, a assonância. Mas aqui, inicialmente, nós vamos falar de sentido figurado. Linguagem conotativa, tá? Então, vamos lá. O que é a metáfora? É o emprego de um termo com significado de outro. Ou seja, é a troca de um termo, colocação de um termo em sentido de outro. Ou quando você tem uma comparação, mas sem usar o elemento de comparação. Qual que é o elemento de comparação? É o como. Tá? Então, se você disser assim, ela é como uma flor no meu jardim, isso é uma comparação, não é uma metáfora. Agora, digo assim, se eu disser assim, ela é uma flor no meu jardim, veja, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. O que difere é esse como. Esse como vai indicar que não é uma metáfora, e sim uma comparação. Tá? Mas como nós estamos falando de metáfora, olha só.
Não sei que nuvem trago neste peito. Quando eu falo nuvem aqui, nuvem está no sentido com outro significado, que não o termo original. Tá? Isso é uma metáfora. Também posso dizer o seguinte, ó. Posso dizer assim, a sua boca é um cadeado. Quando eu digo que a sua boca é um cadeado, eu estou comparando a sua boca a um cadeado, mas sem usar o elemento de comparação. Sem usar o como, tal qual, igual a. Ok? O meu corpo é uma fogueira. Aqui é a mesma coisa. Estou comparando o corpo com a fogueira, mas não estou usando o elemento de comparação, que é o como. Então, quando você utiliza um termo para comparar com outro, certo? Sem o elemento da comparação, sem o como, tal qual, igual a, eu tenho uma metáfora, tá? Então, há uma música, para quem se interessar, que a Rita Lee gravou, que é um poema do Arnaldo Jabor. Que ela fala, amor é um livro, sexo... Né? Eu canto bem daí. Tá? Eu canto bem mesmo. Certo? Ora, vejam, o amor é um livro, sexo é não sei o quê, o amor é isso, sexo é aquilo. Então, quando ela fala isso, ela está usando metáforas. Tá? Ou aquele poeta contemporâneo também, já morto há algum tempo, há uns 2 anos, 3 anos, não sei identificar quanto tempo de fato, mas chamado Vando. Não sei se vocês lembram do Vando. O Vando tinha uma música famosa que dizia você é luz, errar estrela. Quando ele fala você é luz, está comparando você com a luz, mas sem usar o elemento de comparação, o como. Tá? Tudo bem? Bom, se a metáfora é um tipo de comparação sem usar o conectivo, a comparação você precisa usar o conectivo, tá? O conectivo. Qual que é o conectivo normalmente? O como, tá? O como é o mais usado, mas você pode usar outros, mas todos eles você pode trocar pelo como, tá? Você tem um jeito de colocar o como ali. Então aqui, ó, a chuva caía como lágrimas. Eu estou comparando a chuva com as lágrimas. Como é que eu sei? Usando o como, tá? E trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Eles, comparando eles que trabalham com o poeta, né? No caso aqui, o poeta, os artistas que trabalham nos seus versos como carpinteiros. Então, os artistas e os carpinteiros sendo comparados. Como é que eu sei? O como sendo colocado ali. Ok? Outro, chamada prosopopeia, também conhecida como personificação ou animismo, que consiste em quê? Atribuir características humanas ou características animadas a seres que não são humanos ou não são animados. Tá? Então, você pega uma pedra e dá vida para a pedra, você está personificando a pedra. Tá? Então, aqui, ó, quando fala assim, ó, a cidade maliciosa. Vejam, cidade não é pessoa. Quem tem malícia é a pessoa. Quando você atribui à cidade a malícia, você está atribuindo a um ser inanimado uma característica animada, a malícia. Tá? Então, malícia é uma característica animada a um ser inanimado, que é a cidade. Tá? Ó, cidade maliciosa, de olhos de ressaca. A cidade não tem olhos, quem tem olhos são as pessoas, os animais, ou quem tem ânimo. Tá? Por isso que ele é chamado de animismo, personificação ou prosopopeia. Ok? Mais uma. Aqui, ó. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Como que eu vou tranquilizar alguma coisa que não tem vida própria, não tem ânimo? Isso é uma personificação, tá? E aqui tem um desenhozinho. Desenhozinho é bom, né? Ó, um desenho. Parabéns, você tirou o A. A folha está em cima da mesa. A folha sai com o A e o professor diz à pessoa, e você tirou o E. Tá? Claro, é uma brincadeira, mas ele está personificando a mesa. Você tirou o A. Tá? Bom, sinestesia. O que vem a ser uma sinestesia? Sinestesia consiste numa mistura de sensações. E você tem
o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar, são todas sensações. Quando você mistura isso, você está colocando uma figura chamada de sinestesia. Então lá, o cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. O cheiro doce verde. Veja, cheiro é olfato, doce é paladar, verde é visão. Misturei tudo. Isso é uma sinestesia. Tem que misturar mais de um. Só pode ser dois, se você colocasse o cheiro doce do capim. Pronto, isso é uma sinestesia, não tenha dúvida. Um doce abraço, doce paladar, abraço é tato. Então você está misturando as sensações. Indicava que o pai o desculpara, tá? Tudo bem? Então, quando você mistura as sensações, você tem uma sinestesia, ok? Vamos lá para a catacrese. O que vem a ser uma catacrese? Emprego de um nome para algo que não o tenha, ou tenha nome complicado, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, ou possua nomenclatura complicada. Tá? Então, vamos lá. Como é que se chama a haste que segura a mesa? Tem nome? Não. Então, o que é que você fala? Aquilo é a perna da mesa. Eu estou dando um nome para algo que não tem nome, eu tenho nome complicado. Alguém sabe como é que se chama essa parte de cima do rosto? Se você falou bochecha, não é. A bochecha é embaixo. Aqui em cima, deve ter o nome. Eu não sei, eu não lembro. Então, o que eu faço? Ponho o nome. Isso aqui é a maçã do rosto. Correto? A panturrilha. Panturrilha, muitas pessoas não sabem que o nome da panturrilha é panturrilha. Então, o que você fala? Batata da perna. Você também não sabia, né? Batata da perna, ok? Aqui, ó, essa boca do estômago, tá? Ok? Boca do estômago. Alguém sabe como é que se chama esses pelinhos aqui? Não? Então, olha, pelinho do dedo. Os cabelos do dedo. Os cabelos do dedo, pronto. Né? Chorunha. É o nome de... Chorunha. Se você chegar para alguém e falar assim, ô, deixa eu ver os pelos da sua chorunha. Ô, deixa eu dar uma olhadinha na sua chorunha. Sua chorunha é peluda? É, que coisa mais... Tá certo? Ou alguém chega para você e fala assim, olha, você já passou a língua num palato duro? O que é um palato duro? É o céu da boca. Alguém já cutucou a sua úvula? Não precisa você chega para a menina e fala, oh, alguém já cutucou a sua úvula? Úvula é aquela gotinha de carne que você tem lá no final do véu palatino, né? Também conhecido como goela ou campainha, certo? E por aí vai. Chamada catacrese, tá? Então vamos lá, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.